Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, a palavra é alimento para a nossa vida. Assim como o nosso corpo físico necessita do alimento cotidianamente para que estejamos saudáveis, igualmente a nossa vida espiritual precisa deste alimento salutar, que é a palavra de Deus. Todos os dias necessitamos nos alimentar. A própria Escritura nos remete a essa dimensão de que ela é o pão que nos alimenta. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, a Palavra da Salvação deseja ser esta oportunidade onde nós repartimos o pão da palavra e deste pão nos alimentamos para que vivamos melhor a nossa fé. Por isso, vamos escutar com bastante atenção o Evangelho dirigido a nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: Esse é verdadeiramente o profeta. Diziam outros: É esse o Cristo. Mas alguns diziam: Porventura, pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi? Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas, então, voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam os guardas: Jamais um homem falou assim. Os fariseus replicaram: Também fostes enganados? Alguns dos chefes ou alguém dos fariseus por acaso creram nele? Mas este povo, que não conhece a lei, são os malditos. Nicodemos, um deles, o que anteriormente viera a Jesus, disse-lhes: Acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Responderam-lhe: És também galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, precisamos contextualizar um pouco esse trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar. Jesus apenas havia se apresentado como sendo a fonte de água viva, a fonte da qual jorra a água para a eternidade. E diante disso, causa uma divisão entre as pessoas. Por um lado, alguns reconhecem que ele é o Messias, que ele é o profeta. Mas, por outro lado, por causa da sua origem, alguns questionam que Jesus seja de fato o Messias. Por isso, nós também, diante do Evangelho que escutamos, somos interpelados a nos perguntar qual é a identidade de Jesus para cada um de nós. O que significa Jesus para mim e o que significa Jesus para você? O Evangelho começa dizendo assim: Alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: Este é verdadeiramente o profeta. E diziam outros: Este é o Cristo. Mas alguns diziam: Porventura, pode o Cristo vir da Galileia? Meu irmão e minha irmã, o que está em jogo aqui é a expectativa messiânica. Para alguns, para uma parte do povo, os sinais realizados por Jesus, as palavras expressas por Jesus, de fato mostram que ele é o Messias esperado, que ele é o Cristo, que ele é o profeta esperado pelo povo. Por outro lado, essa expectativa messiânica não corresponde à figura de Jesus. Afinal de contas, esperavam um Messias que fosse forte, guerreiro,
que viesse do centro religioso, que viesse de Jerusalém e não da periferia religiosa. Por isso, por um lado, alguns o reconhecem como Cristo, mas outros questionam: porventura pode o Cristo vir da Galileia? De fato, naquele tempo, o centro religioso estava na Judéia. Jerusalém era a capital religiosa, enquanto que a Galileia era tida como a terra dos pagãos, era a periferia religiosa daquele tempo. Por isso não admitem que o seu Messias viesse da Galileia. E aí começa a divisão entre as pessoas. Meu irmão e minha irmã, esta mensagem também é muito interessante para nós. Muitas vezes, também para nós é difícil aceitar que o nosso Messias, ele vem da periferia religiosa de Israel. É lá da Galileia que Jesus vem. E é lá que Jesus inicia a sua missão. E se a gente acompanha o Evangelho, é lá que Jesus pede que seus discípulos também iniciem a sua missão. E para nós, a proposta é muito clara. Onde está Jesus, deve estar a sua igreja. Se Jesus inicia a sua missão a partir da periferia religiosa daquele tempo, é também este o lugar onde a igreja deve se fazer presente nos dias de hoje. Muitas vezes, assim como os fariseus e chefes daquele tempo, nós também não queremos admitir este Jesus da periferia religiosa. Por isso é preciso pedir a abertura de coração para saber reconhecer neste Jesus, que vem da Galileia, o Messias esperado. Em seguida, o Evangelho vai dizer assim: a Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de Davi, e produziu-se uma cisão entre o povo por sua casa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Isso já apontando para aquilo que vai acontecer com Jesus. A tensão entre Jesus, os fariseus e os chefes religiosos daquele tempo só vai aumentando cada vez mais. É o que nós celebraremos durante a Semana Santa, essa entrada de Jesus em Jerusalém e a sua subida ao Calvário, onde sofre todo o processo, justamente porque não aceitam que o seu Messias seja assim como Jesus, Messias humilde, simples, que em vez de usar do poder em benefício de si mesmo, doa a sua vida para salvar a todos. Portanto, este Messias aparentemente fraco não é admitido pela maioria do povo daquele tempo, enquanto que somente alguns o acolhem como sendo o Messias esperado. E depois diz o Evangelho: os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxeste? E responderam os guardas: jamais um homem falou assim. Portanto, mesmo os guardas dos chefes religiosos daquele tempo reconhecem que a palavra de Jesus é uma palavra que tem força de transformação. Mas mesmo assim, os chefes religiosos não admitem e questionam os seus guardas, dizendo assim: também vós fostes enganados? E continua o Evangelho: alguns dos chefes ou alguém dos fariseus, por acaso creram nele? Mas este povo, que não conhece a lei, são uns malditos. Portanto, por parte dos chefes, não há nenhuma abertura para reconhecer que Jesus é o Messias esperado de Israel. E de repente o Evangelho nos apresenta uma outra figura, a figura de Nicodemos. Diz assim: Nicodemos, um deles, o que anteriormente viera a Jesus, disse-lhes: acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Meu irmão e minha irmã, é muito interessante essa colocação de Nicodemos. Nicodemos também era um dos chefes. No entanto, ele questiona o modo com que os fariseus e os chefes religiosos daquele tempo confrontam Jesus. Sequer respeitam o processo que deve ser feito. Eles querem já condenar Jesus antes de escutá-lo. E nós, muitas vezes, corremos este mesmo risco. Quantas vezes, mesmo dentro da igreja, temos no nosso coração este comportamento farisaico, de querer julgar e condenar as pessoas sem sequer dar a oportunidade de escutar o que diz a outra pessoa. Portanto, Nicodemos faz este questionamento aos chefes religiosos daquele tempo
que mesmo sendo ele um chefe religioso, não acolhem a sua interpelação. Ao contrário, responderam-lhe: És também Galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profetas. Portanto, os chefes religiosos estão com o coração endurecidos e por isso não são capazes de reconhecer em Jesus o Messias. Peçamos a graça de um coração aberto para reconhecer e acolher Jesus de Nazaré como o Messias enviado para nos salvar. Concluindo este nosso encontro de hoje, interpelados pela Palavra de Deus, nos perguntemos: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a nossa comunidade? Nós o reconhecemos de fato como o profeta, como o Messias esperado, como o nosso Salvador? Diante dessas interrogações profundas, coloquemo-nos diante do Divino Pai Eterno, a Ele façamos a nossa prece. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, diante de Ti entregamos a nossa vida e o nosso coração. Obrigado, Pai Eterno, pela oportunidade de mais uma vez acolher a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. E no dia de hoje te pedimos esta graça de saber e reconhecer Jesus como o Messias esperado, como nosso Salvador. Ajude-nos a testemunhar em nossa vida a presença de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.